Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek. Vocês já sabem por esse vídeo que eu assisti Pantera Negra 2, Wakanda pra Sempre, e eu tenho muito o que falar sobre esse filme. No geral, eu acho que minha crítica tá um pouquinho oposta do que muita gente que vocês estão vendo, estão falando. Eu gostei muito do filme e eu vou explicar pra vocês tudo sem e depois com spoiler. Então eu vou avisar no momento em que eu for dar os spoilers, especificamente falando sobre pontos específicos do filme e também sobre a cena pós-créditos. Já vou te dizer que me emocionei muito. Hoje é quinta-feira, é o dia que estreia o filme, já teve algumas pré-estreias, então se você assistiu, comenta aqui embaixo, vamos falar sobre Wakanda Forever. Primeiramente, eu acho que esse filme, no geral, ele é aquele filme que dá muita emoção. Ele é um filme sobre perda, um filme sobre luto, como que você lida com a ausência de uma pessoa muito querida e no caso aqui do T'Challa. A gente sabe que o Chadwick foi um ator que causou grande impacto no período que foi anunciado a sua morte, inclusive ele não tinha falado e aberto sobre a sua doença e foi muito impactante e obviamente a gente ficava pensando como que vai ser Pantera Negra sem o Pantera Negra. E é isso que esse filme vem trazer agora pra gente, como que o Wakanda vai sobreviver e, por fim, vai dar esse foco muito maior nos personagens que não eram os protagonistas, né? No caso, não era o protagonista, não era o Chadwick, e o filme o tempo todo fica relatando ele, fica lembrando sobre o personagem. Eu acho isso muito bom, principalmente quando a gente fala de um filme onde a gente tem uma perda nos bastidores e agora, o que a gente vai fazer? Não vamos substituir e ao mesmo tempo, o ator, né, no caso, a gente não vai fazer um recast, que é aquilo, você lança de novo o casting para um personagem, nessa parte de substituição. Obviamente a gente tem um Pantera Negra para dar continuidade, precisa-se ter outra pessoa para vestir esse traje. Aqui era uma grande curiosidade, como que eles iriam fazer? E é algo que não dá para deixar batido, não dá para deixar a morte dele batida e, obviamente, precisou-se matar o personagem porque não existe o ator que dava todo sentido a essa história de Pantera Negra. Inicialmente no filme, quando a gente vê a abertura saudosista da Marvel e toda vez que a gente gosta de ver essa abertura, a gente tem praticamente 1 minuto de silêncio. E é nesse momento que eu me pego pensando que já começo em um filme de homenagem. Então, desde o início desse filme, eu acho que eu já estava preparada para algo que seria mais uma homenagem do que a história de Pantera Negra mesmo. Eu sei que tem os vilões, eu sei que tem as batalhas, eu sei que tem outros personagens que vão fazer grande importância nesse filme, mas praticamente é um filme de preparação para o que vai vir mesmo da história para uma sequência. Eu acho que essa morte nos bastidores traz algo que é muito sentimental do fã e ao mesmo tempo muito representativo. Então mostrar como é esse ritual do luto aqui é um momento que a gente praticamente não via muito na Marvel. Nesse filme, no geral, ele é um filme lindo. Ele é um filme com fotografia maravilhosa, ele é um filme que vai focar, obviamente, na Shuri, vai levar toda a série, que precisa tomar decisões sobre Wakanda e principalmente sobre um vilão, que no caso é Namor. E o que dizer de Namor de uma maneira geral? Eu sei que existem pontos e furos dentro do roteiro, principalmente quando a gente fala, na verdade não é um furo, né, mas é um roteiro muito fraco. Acho que uma motivação do vilão eu acho que é muito fraca, porque obviamente que eles têm o Vibranium lá em Talocan, e Talocan é aquilo como se fosse um Wakanda espelhado, só que dentro do mar. Então é muito bonito ter essas imagens dentro da água e como a história do Talocan faz algum sentido, mas particularmente eu acho uma motivação fraca.
O que não me tira toda a emoção de ver toda essa homenagem que fizeram e roteiro e com grande design de produção aqui em Pantera Negra. Não é à toa que isso foi para Oscar no primeiro filme. Eu acho digno sim esse segundo filme. Acho um exagero que acabam falando, ai, pior filme da fase do MCU, não. Inclusive, eu acho que meus 3 favoritos da fase 4 de filmes do MCU, no caso, para mim, primeiro lugar ainda é Homem-Aranha, depois vem esse, que é Pantera Negra 2, e depois Shang-Chi. Pra mim, e tá tudo bem você discordar. Aliás, comenta aqui qual o seu filme favorito. Eu acho que esse é o grande filme real de importância da Marvel, porque precisa e precisou criar um roteiro em relação a um fato muito diferente e inesperado, no caso que foi fazer essa homenagem ao Chadwick. Então o filme ele traz esse sentimento de perda, de luto, e a Shuri é a pessoa que mais sente, principalmente porque, não vou dar spoilers agora, principalmente porque ela já começa numa perda que é o do irmão. E isso vocês já sabem, que é a morte do T'Challa. Tudo isso gira em torno do que ela vai decidir fazer. E mais do que isso, acho que nós temos grandes atuações. Danai, guerreira, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. A Lupita também, voltando aqui, é muito importante, principalmente para a história e principalmente, obviamente, para a cena pós-créditos, para quem assistiu. Não vou contar o que é, e mesmo que eu tenha dado esse detalhe da volta dela, que já está na sinopse, a Lupita, ela é uma personagem muito importante, não a Lupita, né? A atriz que volta aqui. Então tudo isso é muito bom em Wakanda Forever, tendo esses furinhos aqui que eu vou precisar falar desses momentos agora com spoiler. Bora para o momento com spoiler. Olha, eu já vou direto falando. Wakanda Forever 2 traz 2 mortes importantes. Obviamente T'Challa e depois a dona da Wakanda Forever toda, né? A mãe deles, que acaba morrendo pelas mãos do Namor, que é um vilão que eu já falei pra vocês que eu não entendo essa motivação dele querer fazer essa aliança. Ok, mas eu acho que um motivo muito pequeno e realmente falta de comunicação, porque o Wakanda não tava nem aí para pegar os recursos da terra deles, então ele meio que queria comprar uma briga de qualquer maneira. O que eu acho que vem de uma motivação de quando ele era mais jovem, contando sobre a mãe dele, ok. E no final, quando tudo dá certo e a gente sabe quem agora continua esse legado de Pantera Negra é obviamente a Shuri. Muita gente também não queria que fosse ela por conta da atriz e não tinha como ser outra pessoa sem ser a Shuri. Mas a cena pós-crédito dá um alívio tão grande, mas antes de chegar lá, eu acho que o desenvolvimento desse segundo filme é um desenvolvimento que a gente vê muita coisa acontecer, as cenas de luta são boas, eu gostei, tem aquele slow motion, mas é um filme de 2 horas e 45, é um filme relativamente grande. Eu acho que teve um momento ali que a gente teve a inserção daquela personagem que provavelmente vai pro Ironheart. É um momento que eu tiraria ali algumas coisas, que dá uma vontade de você ficar assim, ai, passa logo, mas a história toda de Wakanda para Sempre é uma história muito de emoção. Então eu tenho como definir esse momento em relação a esses 3 momentos. Eu tive 3 momentos emocionantes no filme. O primeiro que eu já falei, que foi a abertura, só por ter 1 minuto e uma abertura de silêncio já foi algo preparatório, porque eu vi que aquele filme seria
um filme de homenagem. E sendo um filme de homenagem, eu acho que independente de qualquer ponto, de qualquer coisa que eu achasse do filme mais técnica, né, em relação ao roteiro, fotografia, que eu acho qualquer coisa, apesar que eu achei tudo muito bonito, mas a partir de alguns momentos na história, eu acho que a experiência vale muito, muito, muito mais. O segundo momento foi o momento em que há a montagem do Chadwick e, na verdade, do T'Challa. A gente se despede dos dois. Então, quando ela vai fazer o momento do ritual de colocar as vestes ali do luto para ser queimada e para fechar aquele ciclo de despedida da mãe, no caso, e vai tendo aquelas montagens e ela começa a chorar, a atriz entrega, não tem como falar, independente do que ela fala e das falas problemáticas dela. Eu acho que o filme ele traz essa emoção que precisava trazer por conta desse bastidor. Se não tivesse acontecido isso, obviamente que o filme seria outro e completamente outro. E depois dessa cena a gente tem o final, né? Temos a música da Rihanna e aí a gente tem a cena pós-créditos, que eu acho que é o conforto para quem não queria ainda a substituição assim do trono tão tipo pra Shuri, sabe? Que é onde a gente descobre que T'Challa e a Nakia tiveram um filho. Cara, ó, um dos pontos eu gostei muito e segundo que eu achei que esse menino tá muito grande pela idade que eles têm. Eu fico pensando, em que momento aconteceu isso? Aquele menino, eu achei ele grande, tipo, não é um menino de 6 anos, passou quanto tempo? Eu não fiz essa conta, tá, pessoal? Mas vocês que têm aí tudo muito bem da cronologia de Pantera Negra, me conta aqui nos comentários, porque eu fiquei com essa dúvida, assim, eu queria até assistir de novo essa parte, mas em que momento que aconteceu isso? Porque o T'Challa desapareceu no estalo do Thanos, então não aconteceu muito isso. E ele escondeu realmente esse fruto, né? Esse fruto do relacionamento. Então teremos sim o T'Challazinho. Eu acho que isso foi o inesperado de Wakanda Forever. É isso. Eu gostei muito, acho que a experiência me trouxe, me ganhou. Assistiria de novo e eu acho que é um filme in memoriam. E no final eles colocam mesmo que o filme é dedicado para o Chadwick e no fim acabou virando um grande funeral, uma grande despedida. A cena pós-crédito foi o terceiro momento que eu chorei. Me contem aqui nos comentários algum ponto que eu não falei, obviamente. Vamos falar sobre o filme, o que vocês acharam. Tô super curiosa. E é isso. Se inscrevam no meu canal, dá o seu like no vídeo, me siga nas redes sociais também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.